Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. O Jesus que perdoa os seus pecados, o Jesus que salva a sua alma, o Jesus que cura a sua doença, a sua enfermidade, o Jesus que liberta a sua vida da escravidão. Você que tem envolvimento com obras de feitiçaria, com obras de macumbaria, você que tem já envolvimento com espíritos, com entidades demoníacas, você que não sabe mais que rumo tomar, que direção tomar, a Igreja do Evangelho Quadrangular traz até ao seu coração o programa Cristo, Esperança Nossa, com o propósito e objetivo de levar estas verdades do Evangelho para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu local de trabalho, para a sua empresa, para os seus empreendimentos, para que pelo nome glorioso do Senhor Jesus, você tenha a bênção, você tenha a vitória, a realização que você tanto deseja. Participe comigo, como mensageiro da esperança, nos apoiando para manter este programa no ar e levar estas verdades do Evangelho. Você poderá, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504.400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. Você poderá fazer a sua oferta, até mesmo através de uma casa lotérica, você poderá fazer o depósito nessa conta e nós estaremos orando e a bênção de Deus será sobre a sua vida, porque você estará juntamente comigo levando estas verdades do Evangelho para todo aquele que crê. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Este é o propósito, é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil, levar estas verdades do Evangelho. Participe comigo através da sua oferta e Deus estará te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus. Passa, mas percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá.
no livro de Atos, capítulo 8, do versos 5 ao 13, nos escreve evangelista e médico Lucas. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Este é o relato do Dr. Lucas com a chegada de Filipe na cidade de Samaria. Aquela mesma cidade que no capítulo 4 do Evangelho de João nos relata o encontro da mulher samaritana com Cristo. E nos é relatado que aquela mulher, naquele encontro com Cristo, Cristo relatando sobre a sua vida, aquela mulher passou a crer que Jesus era verdadeiramente o Messias, era o Filho de Deus. E aquela mulher foi até a cidade, contou aos seus moradores que ela havia encontrado com Cristo, com o Messias. E eles foram ao encontro de Jesus. E nos é relatado pelo evangelista João que todos creram em Cristo, todos receberam Cristo. Agora, após Cristo ter sido crucificado, ressuscitado, e passado 40 dias comendo e bebendo com os seus discípulos, os enviou, deu a ordem imperativa de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versos 15 ao 18, é este o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil. Estas verdades, este ide de Jesus, é isto que nós estamos compromissados. Filipe foi daqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, e com a perseguição que houve pela morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foram espalhados, saíram de Jerusalém os evangelistas, e Filipe chegou a Samaria e começou a pregar,
falar de Jesus aos samaritanos, falar de Cristo. Hoje, no século 21, a necessidade de Cristo para o coração do homem continua a mesma. O homem continua envolvido nas suas práticas religiosas, nas suas práticas da idolatria, nas suas práticas de misticismo, feitiçaria, fazendo uso de filosofias. Aqui no nosso país, nós temos muitos movimentos religiosos que trazem tudo o que acontece nos Estados Unidos da América do Norte, traz aqui para o Brasil. Misticismo, idolatria, em nome de Deus, em nome de Jesus, trazem consigo grandes multidões, mas negam o Senhor da glória, não levam a mensagem do Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho de Cristo? É transformação do mais vil dos pecadores, porque diz Pedro, neste livro de Atos, no capítulo 10, versos 34, quando Pedro foi levado por uma visão, pelo Espírito Santo de Deus, à casa do gentil Cornélio, para falar de Jesus. E Cornélio reuniu toda a sua casa, reuniu a família, reuniu os amigos na sua casa, porque eles queriam ouvir o que Pedro tinha a transmitir. E o que Pedro transmitiu? Que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias, que veio para perdoar os pecados. Agora Pedro, sendo judeu, apóstolo entre os judeus, estava entre os gentios, na casa de um gentil, em que os judeus eram proibidos de adentrar, mas pela visão, pela ordem que Deus deu naquela visão, quando aparece a Pedro um lençol, com todos os animais considerados imundos para os judeus, animais que os judeus não comiam a sua carne, e naquela visão veio a ordem: mata e come. E Pedro disse: Senhor, eu não como coisas imundas. Mas a voz retornou a Pedro dizendo: não te tornes imundo aquilo que Deus purificou. Ou seja, os gentios eram considerados imundos para os judeus. Então, naquela visão, Pedro entendeu que era necessário obedecer a voz de Deus que estava falando com ele. E ao adentrar na casa de Cornélio e encontrar toda aquela multidão, Pedro começou a falar de Jesus, começou a pregar a Jesus, e de repente, aqueles corações, eles foram movidos, foram compelidos para aceitar a Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma, e de repente o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios. O mesmo acontecimento do capítulo 2 entre os discípulos de Jesus acontece na casa do gentil Cornélio. E no versículo 34 do capítulo 10 de Atos, Pedro diz o seguinte: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você que me assiste nesta hora, talvez você diz: eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor que Deus olhe para mim. Mas Deus te ama. Não importa a situação que você esteja, não importa qual seja o seu envolvimento, não importa.
se você já estabeleceu pactos, vínculos com espíritos, com entidades demoníacas, para que você fosse um cavalo, uma mula, para que essas entidades se manifestassem através de você, Jesus te ama. Jesus tem a libertação para a tua vida. Jesus pode romper os espíritos, as entidades demoníacas ameaçam as pessoas, que se elas deixarem de praticar o que eles querem, elas serão mortas. E é verdade, eles matam, eles destroem, mas a partir do momento que você entregar a sua vida, aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, todos esses pactos serão quebrados, desfeitos, e eles jamais poderão tocar sobre você, porque você receberá uma marca, a marca do sangue de Cristo, que foi derramado para a remissão de todos os pecadores. Houve grande alegria naquela cidade, porque Filipe anunciava Cristo, anunciava e pregava Cristo, Cristo vivo, Cristo poderoso, Cristo que não está pregado numa cruz, mas diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 8:34, Cristo está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Então, os espíritos de demônios que estavam alojados nos corpos das pessoas, eles saíam gritando e clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitas doenças, muitas enfermidades, são doenças malignas, demoníacas, e que, pelo nome de Jesus, a libertação, a cura, a quebra de vínculos estabelecido. Quando alguém estabelece um pacto, um vínculo com entidades demoníacas, aquele pacto passa a ser transferido para a sua descendência. Em muitas situações, esses pactos passam para o filho mais velho, passa para o filho mais novo, passa para as mulheres. Há muitas situações em que as mulheres não se casam, há muitas situações que os homens não se casam, há muitas situações que morrem precocemente por questão e fato de pactos estabelecidos com espíritos, com entidades demoníacas. Mas no Senhor Jesus Cristo, a bênção, a libertação para todo aquele que crê. E havia grande alegria naquela cidade. Não há algo melhor, não há algo mais importante na vida de um homem ou de uma mulher, ao aceitar, ao entregar, ao receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, porque nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, dizendo: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Quem que não deseja e não quer ser um filho ou uma filha de Deus? A religião tradicional transmite a todos que são filhos de Deus. Não é verdade, ninguém nasce filho de Deus. Para ser filho de Deus é necessário aceitar, receber a obra que Cristo efetuou. É necessário se arrepender dos pecados para haver esta mudança, esta transformação, que não é da vontade da pessoa, é pelo poder de Deus. Uma vida transformada, uma vida mudada para ser o quê? Testemunha do Senhor Jesus, para ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, para testificar que o Senhor Jesus
verdadeiramente é o Filho de Deus. E veja que o doutor Lucas faz a menção que havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. As pessoas se tornam escravas de espíritos de demônios. As pessoas sem Cristo, elas se tornam manipuladas por lideranças religiosas que se apresentam em nome de Deus. É o caso deste homem que dominava toda aquela cidade de Samaria. Sabe por quê? Samaria era uma cidade idólatra. O reino do norte, que era, Samaria era a capital, ele se tornou um reino idólatra. Jezabel implantou a adoração do deus Baal. Demônios dominaram, tanto que aquela nação, o reino do norte, foi para o cativeiro da Síria. Não mais voltaram, foram espalhados por toda a terra. Por quê? Demônios escravizam, Jesus liberta. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando com você e por você. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, juntamente com esta vida que está crendo nesta tua palavra, Senhor, que está abrindo o seu coração, crendo, Senhor Jesus, que tu és a solução para a sua vida, tu és a bênção para a sua vida, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, espíritos escravizadores, espíritos dominadores desta mente, desta vida, em o nome do Senhor Jesus, eu estou ordenando, cadeias sejam quebradas, amarras sejam desatadas, para que haja liberação desta mente, para que esta vida se volte para ti, para a tua palavra, para o teu nome santo e glorioso. A bênção nesta casa, a bênção neste lar, seja a bênção nesta empresa, seja a bênção neste comércio, seja a bênção, Senhor, pelo teu nome glorioso. Eu declaro para que esta vida, Senhor, possa se chegar até a tua presença. Eu oro, eu abençoo no nome do Senhor Jesus e para a sua glória. Amém. Participe dos trabalhos das nossas igrejas aqui em Poços de Caldas e também em vários estados do Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, aqui em Poços de Caldas, a Travessa Francisco Salles, número 90, atrás ali da Policlínica Central, a nossa igreja sede, e também a segunda igreja, a Rua Nico Duarte, 575, no bairro de Vila Cruz. E você tem aí no seu vídeo os dias de cultos e o nosso endereço. Venha participar. Você poderá entrar em contato comigo também através do WhatsApp 998323680. Nos procure, queremos abençoar você, queremos que você seja uma vida vitoriosa pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. E você pode nos apoiar a manter este programa no ar, levar esta bênção através da sua oferta como mensageiro da esperança para o programa Cristo, Esperança Nossa, através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, conta corrente 504.400, dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. E estaremos orando por você, e a bênção de Deus em Jesus será sobre a sua vida.